Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 24, bora para a nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filosofia Capital. Desde já peço que vocês se inscrevam e deixem um like, né, no nosso vídeo e nas nossas análises. Pessoal, é o seguinte, galera, hoje nossa bolsa ela conseguiu, né, contornar a queda de hoje, né? Os juros ficou um pouquinho mais flat, né? Um pouco positivo, um pouco negativo. Cenário lá fora, nós temos as bolsas, tá, galera? A gente tem as bolsas trabalhando numa forma mista, mas por quê? Por causa que o secretário, né, de Tesouro dos Estados Unidos, o Bessent, ele fará um alerta final sobre o rompimento de laços econômicos com o Irã. Isso aqui saiu meio-dia e 41, né, galera? Então, mas isso aqui já estava meio que programado, né? A gente tem algumas situações de tarifa, né, galera? Alguns acontecimentos que estão acontecendo ali na economia americana, que isso aqui acaba afetando, tá? O mercado como um todo. Então, galera, se nós formos olhar também aqui, né, o petróleo está em queda, né? O petróleo está em queda, o petróleo bruto está 2,24 de queda, o Brent 1,90, tá? Ouro, prata e cobre, né? Então, ouro 1,14 de alta, prata 0,20 de queda, né? O cobre 0,5% de alta, tá? O aço ficou 0,39 flat e o minério de ferro de Dalian ficou trabalhando em alta de mais de 1%, agora tá 1,20, tá, galera? Dado isso, nós tivemos um cenário até que assim, mais ou menos de uma hora, aliás, né? Depois de uma hora de mercado, as commodities elas começaram a performar, tá, galera? Então, se nós formos olhar aqui o nosso juros, olha aqui as pontas, galera. Então, pessoal, como as pontas elas estão trabalhando um pouco mais duvidosas, né, galera? Aqui tem a linha zero, ó, ficava um pouco positivo, um pouco negativo, um pouco positivo. Então, isso aqui é um cenário meio que ruim para o trader tá operando, tá? Mas de forma geral nós temos que olhar para as outras variantes, né, que fazem preço no nosso ativo, no caso aqui do mini índice, tá? Então a gente tem aqui a abertura de mercado, o POC, tá? E o ajuste de sexta-feira, tá? Ele já começou com 0,5% de queda, né, galera? A gente já tá aqui um nó um pouco mais forte. E depois de meia hora de mercado, né, mais ou menos de 20 minutos, ele já chegou a 1% de queda, tá, galera? Então, nessa primeira movimentação, que eu achei interessante, esse retorno aqui à média, né? Aqui estava muito em cima, tá, pessoal? Então, ele fez um movimento, depois de 4 minutos ele já tinha feito um movimento, tá? Então, quem consegue pegar essa movimentação é um pouco mais difícil, né? Que ele corta, né? Ele faz uma movimentação para baixo forte ou para cima, né? Volta um pouco na VWAP e vem para a mínima, né? Então isso aqui em 6 minutos ele já tinha feito essa movimentação, tá? Mas ele fez de novo, né? Aqui, galera, e aqui ficou muito melhor, né? Para vir tocar a mínima, né? Inclusive ele veio aqui perto do nosso cálculo aqui, que é o que ocorre, né? Que é esse indicador aqui, né, galera? Que é o índice de volatilidade de 60 minutos, né? Então ele faz esse cálculo aqui supostamente sobrevendido e aqui sobrecomprado, né, galera? Então ele continuou, né, pessoal, um pouquinho mais lateral, né, depois que ele fez essa movimentação, tá? E aqui eu vou estar mostrando para vocês a abertura, né? Então olha só aqui, inclusive o micro S&P, né? A gringa trabalhando, né? Um pouco mais flat, tá? Meio que zerado. Tá muito risk-off, né? O mercado hoje, pessoal. Então, que tem aqui, né? Abertura do mercado à vista, a abertura do mercado americano. Galera, ele criou essa liquidez, pessoal. Tava esperando
alguma movimentação um pouco melhor que essa aqui, porque ele cria essa liquidez aqui, né, pessoal? Então cria essa liquidez e aqui um gatilho de venda, mas estava muito em cima dessa região aqui de contrato, né? Então a gente tem um POC aqui, né? Ele traciona parte dessa liquidez, tá? Aqui para baixo, né? Então é uma movimentação muito exígua, né, galera? O alvo já está aqui do lado, né? E conseguiu renovar a mínima, né? Poucos pontos. Mas daqui, galera, o mercado ele não conseguiu cair mais, né? Então ele ficou basicamente 1 hora e meia nesse range aqui do 172.800 ao 170 aos 172 mil, né? Então ele ficou preso aqui nesse range sem cair. E na abertura de mercado americano, né, galera? A gente viu aqui na abertura do mercado à vista todas as ações praticamente, não todas, né? Eu acho que essa aqui é a em azul, deve ser azul mais claro. Eu acho que essa azul aqui, deixa eu ver qual, deve ser a B3, né? Agora ela tá, não, é a Suzy B3, né? Suzano, né? Então aqui setor bancário eu coloco em azul, mas não sei porque ela tá em azul, tá? Mas de forma geral, a gente tem aqui, olha só, para baixo, né, galera? Então, para mim, esse aqui seria um movimento de continuidade. O que a gente pode reverter? Abertura do mercado americano, né, galera? Que deu um gás a mais. Olha só, os índices ficando positivo, tá, pessoal? Os índices eles empurraram, né? Eles conseguiram, né? Dar um fôlego para a nossa bolsa, tá? Então, a nossa bolsa hoje ela conseguiu fazer uma movimentação, né? Muito interessante, porque nós conseguimos reverter, né? E agora nós temos um 0,70, né? 77 no futuro e 1,22 no nosso à vista, ou seja, no nosso índice Bovespa, tá, galera? Então essa movimentação aqui, galera, foi muito interessante, porque ele tocou aqui no ajuste no POC de sexta-feira, e isso aqui é gatilho de venda para mim, tá, galera? Só que só que nem sempre pode se vencer todas, né, galera? Então dava pro trade aqui pelo menos ele ter saído um pouco no zero ou ter levado o stop mesmo, porque ele corta, né, e toca por baixo, né, galera? Quando ele corta aqui com força, tracionando a liquidez, né, com volume e toca, isso aqui é gatilho, galera, já para vir para máxima, né? Então aqui é gatilho. Inclusive ele tocou aqui com uma certa proficiência, né, na maior liquidez de sexta-feira, né, galera? Então gatilho de compra para vir já para máxima de mercado, né, galera? E daqui eu não vejo o nosso índice, né? Porque aqui já tá 0,5% de alta, 1% de alta, tá no 175 e 175 775, né? Mas para mim o nosso mini índice provavelmente ele não vai mais subir, né? E já fez uma movimentação bem interessante, tá, galera? Basicamente é isso, né, galera? Eu não vejo assim, é porque os juros ele tem que realmente cair, né? Ele tem que cair um pouquinho mais, tá, galera? Então, basicamente é isso para o nosso mini índice, tá, pessoal? Dólar futuro, pessoal, bora aqui pro nosso doleta, tá? Hoje o dólar, galera, ele tava, né? Se nós formos olhar aqui na no nosso portfólio, tá? Galera, deixa tá carregando aqui, pois eu vejo, né? Então, o dólar, galera, abriu aqui um pouco mais assim, eu acho que um pouquinho acima do 150, né? Aqui a gente tem o 150, né? 150, né? E aqui o 155. Então tá andando muito, né? Conforme vocês podem ver, eu acho que ele fez um movimento de nem 0,5%, né? De alta, tá? Ficou 0,33, 0,40, tá? E ficou um pouco mais lateral, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é também o Forex, tá? Então hoje
foi um dia muito dúbio para o nosso câmbio, porque ele ficou meio que vencendo de algumas moedas e também perdendo para outras moedas no Forex, né? Então hoje, tá, galera, fez uma movimentação de uma leve alta, mas não com tanta expressividade assim, né, galera? Então essa movimentação aqui, o que a gente tem, né? Uma movimentação um pouco mais dúbia aqui, né? Inclusive nós estávamos aqui no 150, tá? Que eu achei interessante, sim, uma compra para vir para essa liquidez aqui, no qual ele veio, né? Ele fez uma movimentação bem forte e rápida, né, galera? Movimentação de mais ou menos 8 pontos, né, galera? E aqui nós temos o POC de sexta-feira e o ajuste, tá? Os players ficaram defendendo aqui no 150, né, galera? E aqui em cima a venda, a primeira venda seria no 75, né? Mas aqui ele chegou aqui no 170, tá? Então, pessoal, né? Ele primeiro que ele cria uma liquidez, deixa o preço primeiro futuro, né? Um pouco perto, sim, da nossa máxima de mercado. Só que o que ele faz? Do preço futuro ele vem para o preço à vista, né? Isso aqui pode ser um indício de venda, tá? De uma Petax que nós vamos procurar o preço à vista. Por quê? Não tá uma diferença tão grande assim, né, galera? Então, se nós formos olhar aqui a nossa Petax, olha, hoje um dia um pouquinho mais lateral, porque olha a distância de uma para outra, né? Então, menos de 10 pontos, 2 pontos, 6 pontos e meio, né? E o casado tá de 8 pontos e meio, né? Ou seja, a diferença do preço futuro aqui, né? Então, a gente tem o preço futuro, preço à vista, tá? Uma diferença de 8 pontos e meio. Isso aqui faz com que seja mais fácil os players possam fazer, né, a arbitragem interbancária, né, onde do preço futuro nós buscamos do preço à vista, né, galera. Isso aqui é muito interessante para vocês saberem desde já, né, galera. Então, essa movimentação aqui, né, lateral, né, galera? Um dia um pouco mais lateral. E hoje nós erramos meio ponto no nosso estudo sugerido, que ocorre meio-dia, galera. Então, basicamente é isso pro câmbio, né? Então a gente tem aqui do preço futuro, preço à vista, voltou aqui, né? Segundo a Petax, do preço futuro veio pro preço à vista. É um pouco mais contra-intuitivo nós saímos daqui para cá, tá? Mas aqui tá a compra mais certa, né? Então os players já estão aqui, ó, salivando para comprar. Depois de novo, né? Tendem a comprar realmente para vir o alvo é o preço à vista, tá? Mas ele não vai ficar sempre fazendo essa movimentação, até mesmo porque os players eles defenderam aqui no 150, tá, galera? Então nós temos aqui, né, galera, o terceiro preço futuro, né, e o preço à vista mais embaixo, tá? Só que ele não conseguiu já vir buscar, mas eu considero isso aqui como uma interação, né? Inclusive tá aqui em cima do ajuste de sexta-feira, tá, galera? Então a gente tem a movimentação de hoje, onde nós temos aqui, né, a nossa média contratual, tá? Chegou aqui no Petax na Petax, né, no spot de hoje, então fechou a assimetria, né, galera? Então eles conseguiu fechar e provavelmente, galera, a gente já tá embaixo, né? A cotação ela já tá trabalhando um pouco mais embaixo, mas eu acho que ela não vai conseguir passar aqui dos 150, tá, galera? Possivelmente ele vai ficar aqui um pouquinho mais lateral e aqui em cima nós temos uma possível venda se ele vier tocar aqui no preço futuro e fizer um gatilho de venda, né? Ou se tiver uma absorção, uma exaustão, é interessante, tá especulando na venda para vir para essa maior liquidez aqui que tá aqui, né? Então tá aqui no meio e daqui a compra para vir para cá, né, galera? Então basicamente é isso, fechou a simetria, nada a se fazer e esperar às 3 horas para ver onde vai estar a cotação, né, para fazer a operação do ajuste, galera. Então é isso, pessoal. Excelente trades a todos, galera.
dúvidas, escrevam um comentário e se inscrevam no canal. Até mais, pessoal. Valeu!